Com as bênçãos de Deus, damos início à 145ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Eu solicito ao vereador Enivaldo a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, aproveitando que faça de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, por fim, a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra por herança. Direitos humanos, artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente, nos termos desta lei. Lido, senhor presidente. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Legacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Enivaldo presente. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bufete. Presente. Coloco em discussão a ata da 144ª sessão ordinária. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovada a ata da 144ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento da resposta do requerimento 437 de 2020. Anuncio o recebimento do pedido de retirada do projeto 30 de 2020, que dispunha sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. E anuncio o recebimento do projeto de lei 31, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional. Anuncio o recebimento do projeto de lei 32 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o exercício de 2020. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento dos projetos de lei 19, 20 e 21, 2020L, todos sobre denominação de logradouro que especificam. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 444 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a Maralina, empresa terceirizada contratada pela Sabesp, que realizou recentemente a expansão das tubulações da rede de água no bairro Sinindu, considerando que a realização da obra de expansão de tubulações, a remoção do solo de forma considerável em algumas ruas que já eram asfaltadas, houve a remoção parcial do asfalto. Considerando que após o encerramento dos trabalhos, a manta asfáltica não foi resposta. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. É possível que o Poder Executivo oficie o responsável para que realize a reposição da manta asfáltica? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário vereador Ando Silva, 1º de outubro de 2020, Edmo Bufete, vereador. Requerimento número 446 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a rua Adolfo Vanderlei e a rua Teodomiro Carneiro, Santiago, encontram-se com o seu pavimento asfáltico em péssimas condições de uso. Considerando que moradores já presenciaram situações de quase acidentes por conta dos motoristas e motociclistas que tentaram desviar dos buracos. Requer a mesa, ouvido do plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. É possível que o Poder Executivo realize a operação tapa-buraco, ou mesmo seja feito o recapeamento das ruas em questão? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário vereador Ando Silva, 1º de outubro de 2020, Edmo Bufete, vereador. Requerimento número 447 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Deputado João do Pulo Carlos de Oliveira, próximo ao número 155, na Vila Ré, há um afundamento da manta asfáltica conforme foto anexa. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Poderia o Poder Executivo determinar que seja realizado o reparo no local supracitado? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário vereador Ando Silva, 1º de outubro de 2020, Edmo Bufete, vereador. Requerimento número 448 de 2020.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que em vários pontos da cidade encontramos muitos entulhos jogados, considerando que grande parte desses entulhos são jogados por pessoas que não têm condições financeiras de contratar uma caçamba para fazer o descarte correto, considerando que frequentemente este vereador vem fazendo requerimento solicitando a volta da operação Catatreco. Porém, se findando os 4 anos deste mandato, o Poder Executivo não realizou nenhuma operação e muito menos ações para a limpeza, considerando que o período de calor se aproxima e junto com ele os casos de dengue aumentam, considerando que os mosquitos Aedes aegypti, transmissor da dengue, que utilizam desses entulhos para a sua proliferação. Requer a mesma do plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. O Poder Executivo poderia realizar um mutirão para a retirada desses entulhos? A. Se sim, quando, B, se não, por quê? 2. O Poder Executivo tem contrato com alguma empresa que possa auxiliar na retirada desses entulhos? Estado de sessões, plenário, vereador Indo Silva, 1 de outubro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 449/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Paulo Dias, em frente ao número 451, na Vila Paulo Dias, há um grande vazamento de esgoto, considerando que no local há uma loja e que vem causando grande incômodo tanto à proprietária quanto para os seus clientes e munícipes que passam pelo local devido ao forte odor. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. É possível o Poder Executivo oficie o responsável para que realize o reparo no local? 2, se sim, quando? 3, se não, por quê? Estado de sessões, plenário, vereador Indo Silva, 1 de outubro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 450/2020, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Paulo Dias, próximo ao número 446, há uma caixa de inspeção de esgoto que se encontra com a tampa quebrada. Considerando que, em decorrência desta tampa, o local tem forte odor de esgoto, causando transtorno aos munícipes que por ali passam e para os moradores próximos ao local. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. É possível que o Poder Executivo oficie a Sabesp para que realize os reparos no local? 2, se sim, quando? B, se não, por quê? Estado de sessões, plenário, vereador Indo Silva, 1 de outubro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 451/2020, sentido do senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Aparecido Machado, próximo ao número 7, há um poste com lâmpada queimada. Considerando que este tema já foi assunto do requerimento 407/2020, além de já ter sido aberto protocolo sobre o número 20.200.911.00866, junto à empresa Remo. Considerando que até o momento nada foi feito no local, requer a mesa ouvido do plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. É possível que o Poder Executivo oficie o responsável para que realize o reparo no local? 2, se sim, quando? 3, se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Indo Silva, 1 de outubro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 452/2020, sentido do senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Maximiano Saldanha, bairro do Tararé, há uma estação de bombeamento de esgoto da Sabesp. Considerando que recentemente essa estação teve alguns vazamentos que fizeram com que parte desse esgoto caísse no córrego que passa ao lado. Considerando que este vereador, em contato com o responsável pela Sabesp, unidade de alumínio, o senhor Isaías, obteve informação de que o vazamento já foi controlado. Porém, o córrego ainda apresenta os sinais do conteúdo vazado, pois está assoreado, não tem um bom fluxo de água para o conteúdo escoar do local. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. É possível que o Poder Executivo realize a limpeza do córrego em questão? 2, se sim, quando? 3, se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Indo Silva, 1 de outubro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 453/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que através do requerimento 369/2020, este vereador solicitou informações sobre a possibilidade de realizar a extensão do sistema de distribuição de água encanada na rua Darcy Honório Rocha e também na rua sem denominação 2. Considerando que em resposta, o Poder Executivo informou que estaria solicitando à Sabesp que realizasse o projeto para prolongamento do trecho solicitado. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. É possível que o Poder Executivo envie cópia do ofício qual solicita a realização do projeto? 2. Se sim, quando? 3, se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Indo Silva, 1 de outubro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 454/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que este vereador foi procurado pela proprietária de uma casa na rua Paulo Dias, número 446, na Vila Paulo Dias,
e que relata que a sua casa apresenta trincas e que ela desconfia que sejam reflexo de um vazamento de esgoto próximo à sua residência. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o prefeito, senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. É possível que o Poder Executivo oficie a Sabesp para que realize uma análise técnica no local a fim de detectar possíveis vazamentos, assim como determinar se estas trincas são reflexos dos vazamentos? 2. Se sim, quando, 3. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Endo Silva, 1º de outubro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 455/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que no final da rua Benedito Vieira, nos fundos da residência do número 196, há uma caixa de inspeção de esgoto que pertence à Sabesp, considerando que além do forte odor que exala a caixa, incomodando demasiadamente os moradores do local, em determinados horários do dia, esta caixa começa a transbordar, piorando ainda mais o mau cheiro, além de jogar todo o esgoto em uma nascente que fica ao lado. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. É possível que o Poder Executivo oficie a Sabesp para que resolva o problema? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? 4. Poderia também o Poder Executivo notificar a CETESB ou outro órgão responsável, uma vez que sempre há vazamento pelo menos uma vez por dia? Todos os dejetos são despejados em uma nascente que fica ao lado da caixa de inspeção. 5. Se sim, quando? 6. Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Endo Silva, 1º de outubro de 2020, Edmo Bofete, vereador. Lido, senhor presidente. Leitura do expediente recebido diverso. Anuncio o recebimento da resposta ao requerimento 432, que está disponível no portal de transparência da Câmara Municipal. Passamos agora ao tema livre, onde temos inscrita a vereadora professora Meire para o uso da palavra por 15 minutos com a parte. Boa noite a todos, senhores vereadores. Eu vou tirar a máscara, já que eu estou distante dos meus colegas, então não consigo falar direito. Hoje é dia 5 de outubro e próxima segunda-feira é dia 12, é feriado, né? Então nós não teremos sessão aqui, e na mesma semana, no dia 15 de outubro, nós comemoramos o Dia dos Professores. Por esse motivo, vou usar o tema livre hoje para falar algumas coisas que nós, professores, temos passado em todos os âmbitos, né? Quando eu decidi ser professora, quando eu ingressei numa sala de aula no ano 2000, eu imaginava que poderia passar por qualquer problema, que já era clichê, né? Já era inerente à profissão. Sala de aula lotada, baixos salários, né? Escassez de equipamentos para trabalho. A gente sempre soube que o trabalho seria feito desse jeito. Mas de uns anos para cá, eu tenho percebido que o professor ele se tornou... por um movimento político, por um movimento social, nem sei ao certo de onde veio esse movimento, mas o professor se tornou inimigo da sociedade. Muitas mazelas e muitos problemas sociais hoje são atribuídos à função ou o papel do professor na escola. Nós temos, né, começando de cima, um governo federal que trata o professor como lixo, e isso não é novidade para ninguém. Essa semana, acho que por volta do dia 25, o novo ministro da Educação disse que ser um professor é ser quase que uma declaração de uma pessoa que não conseguiu fazer nada. Essa declaração machuca porque em nenhum momento na minha vida eu tive dúvidas sobre o que eu queria fazer. Desde sempre eu quis ser professora. E ouvir que é uma falta, né, de opção ou porque alguém não conseguiu ser nada na vida, isso machuca. Se a gente passa para o governo estadual, nós temos aí perda de direitos nesse mandato, né, do governador. Nós temos hoje quase que a única garantia é a estabilidade. Fora a estabilidade, nós estamos na iminência aí de aprovação de uma reforma da Previdência, que tirou tudo que nós tínhamos de vantajoso, já que o salário não é dos mais interessantes. E no município não é diferente.
Nós temos hoje um município que conta com 114 cargos de confiança, mas a primeira despesa que o prefeito municipal cortou, quando ele precisou reduzir folha de pagamento, foi o plano de carreira dos professores. Então, fica difícil sobreviver nessa classe, sendo que você não tem apoio de nenhum ente, né? Você não tem apoio do governo federal, você não tem apoio do governo estadual e você não tem apoio do governo municipal. Essa semana, eu fiquei sabendo de alguns comentários que aconteceram em grupos políticos da cidade, falando que os professores, eles ganham dinheiro sem trabalhar, que os professores estão aproveitando da pandemia e por isso que aprovam que não volte às aulas porque ganha dinheiro sem trabalhar. Isso no nosso município. Se tem uma coisa que eu estou fazendo dobrado, se não for triplicado nesses últimos tempos, é trabalhar. Uma atividade que eu corrigia em 20 minutos na sala de aula, eu tenho que corrigir 40 vezes hoje numa plataforma. Sem falar da questão da saúde mental, muitos professores são idosos, não conseguem acompanhar tecnologia, porque quando você ingressa no magistério, a tecnologia não é uma das exigências. Eu convivo com colegas que exoneraram, né, que não deram conta da pressão, e nós ainda temos a fama de não trabalhar, né? Por isso que eu disse no início da fala que nós esperávamos passar por tudo, porque ninguém pergunta para o professor se ele tem na casa uma internet de qualidade, porque parece que é simples ter uma internet de qualidade na casa, mas não é todo mundo que tem, né? Com o salário que nós ganhamos, muita gente vê ali o professor gravar um vídeo de 20 minutos e não sabe quanto tempo ele teve que preparar para chegar nesse vídeo de 20 minutos, para bolar uma aula atrativa, porque hoje ser professor não é atrativo. Você tem um giz ou uma lousa, quando a escola é moderna você tem um pincel e um quadro branco, para atrair aluno que tem uma série de tecnologia, né, de tecnologias em casa. Então, não tem como disputar, fica difícil disputar, quando você tem que ser o único atrativo ali, porque não se tem equipamentos. O que se investiu nesse ano no município, por exemplo, em equipamentos para a educação? O que se investiu? O que foi colocado dentro de sala de aula para favorecer o trabalho de professor? Quantas vezes eu fui em laboratório de informática, que é o básico, e o laboratório de informática estava lá sucateado, sem funcionar corretamente. Mas você ainda é taxado do que não quer trabalhar. Em momento nenhum, quando você ingressa, né, quando você é contratado, te diz que você tem que trabalhar EAD. E os professores não questionaram. Eu não sou obrigado a usar a minha internet para dar aula, mas a gente usa. Por quê? Porque em primeiro lugar está o aluno. Porque a educação, para o professor, acima de qualquer coisa, é sentido de cidadania. E a gente sabe, muitas vezes as pessoas falam assim: se o aluno não aprender na escola, ele aprende na vida. Não é verdade. Se o aluno não aprender na escola, ele não aprende em lugar nenhum. Porque muitos não têm condição de aprender em outro lugar. Porque a educação é a única forma que esse aluno tem de ser resgatado. É a única forma. Então, é muito triste, porque todos sabem que a educação pública hoje no Brasil, todo mundo sabe, ela depende exclusivamente, ou quase que exclusivamente, dos professores. Fora os professores, qual é o recurso que se tem na escola pública? Né? Nós preparamos aulas diferenciadas, nós tentamos atrair, a gente inverte sala de aula, a gente trabalha com estação, para ver se o aluno tem esse atrativo e fica na escola. E vou dizer, eu me sinto vitoriosa e garanto que os meus colegas também. Porque mesmo com toda essa crise, com a pandemia, a única coisa que os alunos querem é voltar para a escola. Voltar para a escola para eles é primordial. Ah, mas eles querem ir para a escola porque lá eles ficam à vontade. Não. Porque às vezes é o único ambiente que acolhe esse aluno de fato. Às vezes é o único ambiente, e é óbvio que não é regra, mas às vezes é o único ambiente, às vezes, que essa criança, ela vai ser respeitada, porque é isso que nós fazemos. Nós respeitamos a individualidade de cada aluno.
Então eu gostaria de chamar meus colegas vereadores, a população, para uma reflexão. Às vezes perguntam assim, por que só tem dia e é feriado no dia do professor ou de algumas profissões? Porque as minorias precisam que se tenha uma reflexão. Ah, professor, mas professor não é minoria, mas é tratado como se fosse no Brasil. Nós precisamos de leis que nos amparem mais, nós precisamos de mais condições de trabalho, melhores condições de trabalho, porque simplesmente é a profissão hoje, dentro da escolaridade exigida, é uma das profissões que mais se paga, ou que menos se paga, né, ou que o salário é mais defasado no Brasil. Se vocês pegarem um profissional com doutorado, com mestrado, como eu tenho vários colegas, com especialização, como é meu caso, em outras áreas, é muito bem remunerado, e nós não. Mas nós, nesse momento, aproveitando essa data, nós só queríamos um pouco de respeito. Professor não é vagabundo e professor não é falta de opção. Muito pelo contrário. Eu, desde menina, sempre soube que queria ser professora. E muita gente acha que eu sou professora de educação física porque tive envolvimento com o esporte. E nunca passou pela minha cabeça ser professora de educação física. Nunca. Nada contra, mas é porque desde menina eu me apaixonei por literatura. Desde pequena. Porque era o resgate que eu tinha daquela vida dura que eu levava. Eram os livros que me levavam para um outro lugar, né, para um lugar mais confortável. Então esse dia, que ele seja de reflexão, que a população não permita que os professores sejam tratados dessa maneira, porque nós sabemos de todas as condições de trabalho e não reclamam, mas vilões não dá para ser, né? Diminuídos dessa maneira, como falta de opção, não dá para ser, porque nós cuidamos dos filhos de vocês com todo o carinho do mundo. É uma vitória para o professor quando você vê o aluno deslanchando, brilhando. É um sofrimento quando você vê o aluno se dando mal. Eu tive alunos que faleceram, é triste, você sofre. Você sofre. Por quê? Porque é uma proximidade, uma convivência muito bonita, apesar dos problemas que ainda a gente tem que enfrentar. Tá? Então, eu peço encarecidamente, e a população sabe disso, porque eu tenho familiar que estuda na rede municipal, meus sobrinhos estudam. E nessa rede municipal, eu vejo, independente de qualquer coisa, os professores mandando atividade para os meus sobrinhos. E eles fazendo essas atividades diariamente. Se tivesse uma gestão que valorizasse de fato, o que esse corpo docente seria capaz de fazer nessa cidade? Porque eu vejo o trabalho, eu sei do trabalho, né? E aqui em Alumínio, os professores sangraram, perdendo direitos adquiridos, estão na justiça, fatalmente vão ter decisão favorável, eu tenho certeza disso, mas não mereciam ter que brigar por uma coisa que é de direito. Não mereciam, né? O salário já não é dos melhores, luta para ter um plano de carreira, e quando tem que fazer economia, corta o direito adquirido ao invés de enxugar folha de pagamento através de cargos de comissão, cargos políticos. Tá? Então, hoje para mim, antecipando o dia 15, né, 10 dias antes, é um dia de chamar todos para uma reflexão de como o professor merece ser valorizado não só no município, mas todo o país. Nenhum país, nenhuma sociedade vai avançar se não tiver investimento em educação. Queria agradecer pela plateia aqui, né, dos meus amigos vereadores, pela consideração, pelo silêncio, carinho de me ouvir. Obrigados a todos e boa noite. Eu solicito à vereadora Meire que do assento dela assuma a presidência e peço autorização até para não usar lá o mesmo microfone por questões de higiene, né, que a gente está sendo obrigado a submeter, para que eu possa fazer uso da palavra aqui, no tema livre da minha cadeira mesmo, do meu local. Continuamos com o tema livre, temos inscrito o vereador Eduardo da delegacia, com 15 minutos com a parte. Senhora presidente, senhores vereadores, Clodoaldo que está aqui com a gente, Bruno,
os internautas que nos acompanham, boa noite a todos. Boa noite a todos. No dia 10 de abril do ano de 2018, eu fui autor de um requerimento ao prefeito municipal. E nesse requerimento, vejam só os senhores, eu solicitava ao prefeito que enviasse à Câmara Municipal um projeto de lei, que devia partir da iniciativa do prefeito. E eu pedi ao prefeito que enviasse um projeto que dispusesse sobre a preservação do patrimônio histórico, cultural e natural do município. Dia 10 de abril do ano de 2018, mês de aniversário da nossa cidade. Naquela fase, a CBA estava derrubando algumas casas e me trazia preocupação, além das casas que eram derrubadas, de um acervo histórico que nós temos, da estação, do cinema e do próprio conjunto arquitetônico das casas. A prefeitura falou, em resposta, naquela época ao requerimento, que eu perguntava se era possível enviar um projeto nesse sentido, que ela entendia que sim, mandava a minuta do projeto e se silenciava de uma forma constrangedora quanto ao envio do projeto. Bom, mais de 2 anos depois, às vésperas da eleição, e logo após de ter sido despejado, porque é o termo jurídico que a gente tem que falar, porque o prefeito foi despejado de uma casa da Vila Industrial, ele envia um projeto de tombar todas as casas da vila, projeto de vingança contra a Companhia Brasileira de Alumínio. Eu não trabalho para prefeito que não respeita um projeto de lei com um objetivo idôneo e que quer fazer vingança, que quer fazer arruaça. Eu não sou vereador que bate palma para louco dançar. Então, o projeto chega às vésperas da eleição e logo após uma ação de despejo. É esse o cenário do projeto que está aqui. Não sou contra tombamento, pelo contrário. Fui eu que incitei a prefeitura a iniciar esse projeto, mas um projeto pensado, até porque o projeto de tombamento, e eu me reuni com diversas pessoas da Vila Industrial durante a semana, ele não é bem visto por quem depende da moradia da casa, porque uma vez tombado, dificulta as questões de reforma, porque você não pode modificar dentro daquela casa, por exemplo, qualquer cenário que não seja o que ensejou o tombamento. Então a casa é tombada dentro de um aspecto arquitetônico e as telhas são francesas, que já não se encontram mais iguais às que tem aqui, isso já altera o panorama. As janelas de madeira que são colocadas lá e que de repente estão apodrecidas e que se não se encontram mais daquele modelo, não podem ser trocadas, tem que ser revitalizado. A palavra é revitalização. Então, esse projeto do prefeito da totalidade das casas, que era algo que eu pensava que fosse importante fazer, é algo que hoje agride uma questão de moradia, porque vai dificultar a vida de quem mora nessas casas. E o prefeito que morou por tanto tempo nessas casas podia ter respeito a essas pessoas que hoje ali residem, e a gente sabe que cada pessoa que sai da Vila Industrial, pessoas que se aposentam, que perdem o emprego, acabam deixando o município por falta de opção de moradia. Não se constrói uma política pública de moradia e quer se colocar uma lei de vingança contra a companhia e que não tem objetivo histórico, arquitetônico, cultural algum. É vingança mera e pura do prefeito municipal. E esse projeto, além de vir em má hora, além de se servir como vingança para o prefeito municipal, frise-se que foi despejado pela Companhia Brasileira de Alumínio, através da justiça, é bem verdade, ele está interferindo em outras demandas do município, porque ele tem trancado a pauta sucessivamente da sessão legislativa, e esse é um projeto que o prefeito tem a obrigação moral de retirar de dentro da Câmara Municipal. Não é tempo de discussão desse projeto, prefeito. O senhor demorou mais de 2 anos para enviar esse projeto, e só o enviou depois que foi despejado. Está atrapalhando o andamento do município esse projeto, que vai continuar sendo retirado e que atrapalha a votação de outros projetos importantes.
Tem que parar com essa medida de queda de braço com o legislativo que não é respeitado pelo prefeito municipal. Não adianta fazer vidinho bonitinho, que tenha amor pela Vila Industrial, porque quem passar na frente da casa dele vai ver o amor que ele tinha pela casa, a maneira como ela é cuidada. Passe lá na frente. Qualquer munícipe passe lá para ver como era cuidada a casa pelo prefeito. Que amor é esse que tem pelo patrimônio, que não se cuida nem do imóvel em que mora? Uma vergonha. Então, prefeito, retire esse projeto a bem do município, não é momento de discussão. Tem vários outros projetos que merecem ser discutidos nessa casa e que não são porque estão sendo retirados desse projeto. Já se tentou de forma incessante que o prefeito retire, porque não é objetivo da Câmara reprovar o projeto, mas não é objetivo discuti-lo para que a gente se sirva ao prefeito ao projeto de vingança dele contra a empresa. Se tivesse interessado na ideia de discutir a questão cultural, arquitetônica do município, teria enviado esse projeto logo quando eu sugeri pela primeira vez essa discussão no dia 10 de abril de 2018. Olhe quanto tempo depois que esse projeto chegou. Então é um projeto político, eleitoreiro e o pior, é um projeto de vingança que não vai ser votado e vai ser reiterado. O senhor tem preocupação com os créditos que merecem ser discutidos e aprovados nessa casa? Retire esse projeto de lei e coloque na pauta ele depois do período eleitoral. São as minhas considerações. Pois não, vereador. Coloque em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta para suprimir o intervalo regimental em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo Atleta de suprimir o intervalo regimental. Vou voltar aqui à presidência, Miriam. Agradeço por tê-la assumido no período que precisava para discutir. Dando início à ordem do dia, nós temos a discussão única do projeto de lei 27/2020, que dispõe sobre a preservação do patrimônio histórico, cultural e natural do município de Alumínio. Cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e institui o Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural de Alumínio. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu solicito a retirada desse projeto, inclusive justificando o meu pedido nos motivos da minha fala no tema livre. Solicito a retirada dele por uma sessão. Coloque em discussão o pedido da retirada do projeto por uma sessão em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está retirado a discussão do projeto por uma sessão. Em face da retirada do projeto, fica trancada a pauta da ordem do dia. Eu anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 27 e da emenda ao projeto de número 1, emenda número 1 ao projeto. Discussão única do projeto de lei 29. Discussão única do projeto de lei 30. O 30 foi retirado. Então não vai estar na ordem do dia. Discussão única da moção 4, 5. Discussão única do projeto de lei 31. Discussão única do projeto de lei 06/2019L. Discussão única dos projetos de lei 19, 20 e 21, todos 2020 do Legislativo. Antes da sessão por encerrada, como não tem nada mais a tratar, existe uma série de projetos e decretos a serem votados nessa casa, importantes ao município, que não podem ser votados porque o prefeito não tem a hombridade de retirar esse projeto político de vingança dele. Então peço aqui, hoje ao único vereador que tem interlocução com o Bimbão, solicite ele a retirada para que não fique trancada a pauta para a votação de tão importantes projetos, tá, Renatinho? Solicito que faça essa interface com o prefeito. Agora sim, nada mais havendo tratar na presente sessão, eu dou a mesma por encerrado, desejando a todos boa noite.